Eu só fui para o exterior para conseguir um diploma. Mal desci do avião, a cidade inteira já estava alvoroçada, dizendo que eu me tornei o amor platônico inalcançável de uma certa chefa de gelo. Fudeu. Como veterano leitor de web novels há 10 anos, eu entendo muito bem o peso desse tipo de literatura de substituto. Seguindo o clichê, personagens como eu, ao voltar ao país, provavelmente teriam suas famílias destruídas. No final, até minhas cinzas seriam espalhadas. Quando os protagonistas aparecem, vejo aquela megera se aproximando em uma Ferrari rosa. Apertando o passo. Comprar uma passagem de trem para fugir de volta para Miami agora. Ainda dá tempo? Não, essa literatura de substituto de merda de vocês. Não se aproximem. Eu me chamo Jian Zixin. O filho mais novo da família Jian, a mais rica da cidade. Se eu tivesse que usar uma palavra para descrever minha vida, seria entediante e sem graça pra caralho. Em outras famílias ricas, para disputar a herança, podem rolar cenários sangrentos de 9 filhos lutando pelo trono, com direito a envenenamento, acidentes de carro, falsificação de testamentos e outras merdas típicas de novela de rico. Mas na nossa família Jian, esse problema simplesmente não existe. Lá em cima, tem um irmão mais velho chamado Jian Zihao, e uma irmã mais velha chamada Jian Ziru. Esses dois são gêmeos. Desde que nasceram, brigam para saber quem é o mais velho. Há mais de 20 anos de disputa velada, e até hoje nenhum dos dois se rende. Até agora. Eles nunca ouviram um do outro os termos irmão ou irmã. E eu? Eu me tornei um inútil que não precisa se esforçar em nada. Afinal, com uma irmã mais velha no topo, a empresa da família nunca cairia na minha mão, já que não preciso me esforçar. Só me resta gastar dinheiro de consciência tranquila. Então, dei um jeito de estudar 4 anos no exterior, alternando sem parar entre iates em Miami e baladas 24 horas. No fim, com o patrocínio da grana da família Jian, consegui um diploma reluzente de administração de empresas, só na base do dinheiro. Anos no exterior, amando sem ser correspondido, sempre arranjava um estudante universitário pobre com certa semelhança física lá na China para ser meu substituto. Fazendo de substituto. Dizem que agora está rolando um drama amoroso. Os dois velhos amigos, Zhang e Li, estão fofocando sem parar numa chamada internacional. Isso mesmo, isso mesmo. Dizem que a chefa é extremamente possessiva. Dá cartões de presente e carros para o substituto, toda vez que ele veste uma camisa branca. E a olha com aquele olhar teimoso e indomável, ela derrete toda. O outro amigo, Wang, também entra na brincadeira. Quando ouvi essa fofoca, quase cuspi o Fanta Zero que estava na boca. Que porra é essa? Parece enredo de romance idiota. O amor platônico foi para o exterior, não para o caixão. Se sente saudade, compra uma passagem de avião e vai vê-lo. Ou usa o jatinho particular. Não tem dinheiro para o combustível? Por que arranjar um substituto? Levei essa história como uma piada de primeira e ri por dias. Um mês depois, no aeroporto internacional de Kyoto, empurrando uma mala de edição limitada com uma raposa rosa, saio lentamente do canal VIP. Inspiro fundo cheiro familiar de escapamento do país. Originalmente, pensei que seria recebido pelos meus irmãos gêmeos, numa frota de Rolls-Royce Phantom, com uma faixa brega escrito calorosas boas-vindas ao terceiro jovem mestre da família Jian, de volta após concluir os estudos. Mas, no local de desembarque, estava vazio. Sem Jian Zihao, sem Jian Ziru, nem meus pais estavam lá. Flocos de neve caindo. De onde veio essa música de fundo? Estou prestes a pegar o celular, para reclamar no grupo da família, quando um carro extremamente chamativo, uma Ferrari F8 rosa brilhando com uma aura cafona sob o sol, para com um rugido grave do motor, exatamente na minha frente. O vidro desce, e no banco do motorista está uma mulher. Ela tira os óculos escuros Tom Ford, que cobriam metade do rosto, revelando um rosto extremamente bonito, mas frio, como uma corrente de ar siberiana, com mais de 1,70 metros de altura, mesmo dentro do carro esportivo. Dá para perceber suas pernas longas e retas. Ela veste um terno preto sob medida e muito ajustado, por baixo uma camisa de seda, lábios vermelhos levemente franzidos, uma presença tão forte que o ar num raio de 3 metros parece esfriar. Jian Zixin, bem-vindo de volta ao país. A voz é tão gelada e distante quanto sua aparência. Fiquei parado por uns bons 5 segundos, vasculhando loucamente meu cérebro por aquele rosto. Finalmente, num canto muito antigo da minha memória, consegui encaixá-la. Você é
Liu Qingguan, irmã Liu Xue? Fiquei um pouco confuso. Esta é a filha mais velha da família Liu de Jindu. No colégio, era a irmã Xue, 2 anos acima de mim. Ouvi dizer que nestes 2 anos, ela assumiu a empresa da família Liu com mão de ferro e se tornou a famosa presidente bonita dos círculos de Jindu. Na época do colégio, ela já tinha um ar frio e distante. Nunca imaginei que depois de alguns anos, sem nos vermos, ela ficou ainda mais fria. Essa aura de dama de gelo está prestes a transbordar, mas, comparado a ela, eu sou apenas uma trabalhadora de alto nível. Seu irmão e sua irmã, não sei o que houve. Começaram a brigar de novo. Seus pais agora devem estar na Austrália. Liu Qingguan disse de forma concisa. Desceu do carro, foi até o banco do passageiro e abriu a porta da Ferrari. Eu estava passando por ali. Então passei para te pegar. Sobe, já que ninguém da sua família veio te buscar. Também tive preguiça de chamar um carro. Sem cerimônia, joguei a bagagem lá dentro, coloquei-a suavemente no porta-malas e me sentei no banco do passageiro. Durante todo o caminho, Liu Qingguan dirigia com concentração. Falava pouco, mas de vez em quando me olhava de relance, com um olhar que parecia ter um certo significado indescritível. Passou bem esses anos no exterior? Quando o sinal fechou, ela de repente falou, com a voz um pouco mais baixa do que antes. Escuta bem. Pescar, esquiar e fazer festas todos os dias. Exceto no começo, que fiquei tonto com o fuso horário. No resto foi perfeito. Falei a verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, parecendo um pouco surpresa com a resposta. No final, baixou levemente as pálpebras. Você mudou. Fiquei cheio de pontos de interrogação. Moça, nós nunca nos demos bem, tá? O que quer dizer com eu mudei? O carro esportivo correu a toda velocidade e parou firmemente na entrada principal da mansão da família Jian. Desci do carro, chutei a bagagem e corri para dentro de casa. Liu Qingguan, sem nem mesmo um simples adeus de cortesia, pisou fundo no acelerador. A Ferrari cor-de-rosa roncou e desapareceu de vista. Ao voltar para a mansão da família Jian, nem troquei de roupa. A primeira coisa que fiz foi correr para o quarto de jogos e ligar aquele meu computador Alienware topo de linha. Entrei na minha conta com habilidade, formei time. Vamos jogar juntos. Pessoal, o pai voltou. Entra, entra. Gritei arrogantemente no canal de voz. Durante esses anos no exterior, joguei bastante com esses meus amigos de longa data da China. Mas, por causa da maldita latência internacional, eu sempre era o mais pilantra do grupo. E não perdi uma chance de ser zoado por eles. Hoje, vou mostrar a eles o que é um verdadeiro mestre com latência zero. Depois de algumas partidas, minhas mãos estavam pegando fogo, matando geral. Viu? Viu? O que vale a latência zero? Olhei para a tela, onde apareceu o aviso de pentakill e bati forte no teclado. Inclinei-me para trás, suspirei de alívio. Lá fora, com 200 de ping, fui massacrado por várias feras durante 4 anos. Hoje, finalmente, me levantei. Pelo fone, ouvi a voz reclamona do Lao Li. Tá bom, você é foda. Sem a maldição da alta latência, você é o próprio Li Bai dos esportes. Mas falando sério, essa sua empolgação hoje, vá com calma. Guarde um pouco de energia para a noite. À noite? Peguei a Coca-Cola gelada do lado, tomei um gole. À noite? Pretendo passar a madrugada subindo de elo, recuperar toda a juventude que perdi nesses 4 anos. Subir o quê, rapaz? Outro amigo, o Laog, no canal de voz, aumentou o volume. Você, o terceiro jovem mestre da família Jian, de volta à pátria com honras após cumprir sua sentença. Será que a gente não vai te recepcionar? O lugar já está reservado. A maior suíte no último andar do 9 Clube. A festa está toda montada. Os conhecidos do nosso círculo vão vir quase todos. Levantei uma sobrancelha. 9 Clube é o famoso buraco negro de dinheiro de alto nível em Jindu, com privacidade altíssima. Normalmente, esses pães duros são sovinas demais. Hoje, para me recepcionar, devem ter gasto uma boa grana. Embora vocês, filhos ingratos, tenham consideração, espreguicei-me confortavelmente e perguntei. Que horas? 8 da noite. Não se atrase de jeito nenhum. O velho Li sorriu maliciosamente. Muitos ouviram hoje que o terceiro filho da família Jian voltou ao país. Todos estão esperando para ver você, e alguns até abriram apostas, apostando que você, nesses anos no exterior,
Com certeza virou um gordo de 90 quilos de tanto comer hambúrguer e batata frita. Cai fora. Este jovem mestre é magro de roupa, mas tem músculos por baixo. Não só não engordei, como fiquei ainda mais bonito, entendeu? Eu xinguei de brincadeira. Piada? Não é como se meu cartão tivesse sido bloqueado só porque saí do país. Com dinheiro, é muito fácil comer bem no exterior, sabia? Não é como se não tivesse restaurante chinês. Chega de se gabar. Chega às 8 em ponto. Hoje à noite a gente bebe até cair. Desliguei o áudio e olhei o relógio no canto inferior direito do computador. 4:30 da tarde. Faltam algumas horas para o jantar de boas-vindas. Dei um bocejo. E decidi tomar um banho e tirar uma soneca. Afinal, fiquei amassado no avião por mais de 10 horas e ainda joguei pesado por 2 horas. Nem o super-homem aguentaria. 8 da noite, no Clube 9. Salão Imperial do último andar. Ao empurrar a porta pesada de cobre puro, a música séria. E as luzes de neon coloridas vieram na minha cara. Ei, ei, ei. O nosso lenda sem lag, o terceiro filho da família Jian, finalmente chegou. O velho Li, com olhos de lince. Foi o primeiro a vir me receber com um copo na mão. Irmão Shen, você ficou ainda mais bonito. Quantos anos sem te ver? Você também está linda. Ha ha ha. Os 7 ou 8 filhos de famílias famosas de Pequim no salão começaram a zoar, o clima esquentou na hora. Eu não fiz cerimônia com eles. Xinguei de brincadeira enquanto dava um soco em cada um, e então me joguei no assento central do sofá de couro. Na mesa já estavam várias garrafas de Romané e Conte, Black Ace, e o filé nobre especial do Clube 9, lagosta australiana e outros pratos pesados. Desde que desembarquei do avião, joguei 2 horas de game e dormi a tarde inteira, sem comer nada. Minha barriga já roncava de fome. Peguei os pauzinhos e comecei a devorar tudo. Enquanto comia, ouvia esses caras contando vantagem. Depois de algumas rodadas de bebida, o clima no salão ficou ainda mais animado. A alma fofoqueira desse pessoal começou a arder de novo. Ei, vocês ouviram? Aquela chefe gelada da família Liu fez um escândalo hoje. O velho Li falou baixinho, misterioso. Mas todos ali estavam de orelhas em pé. Como assim? Nossa, é verdade? Então o sósia vai perder o emprego? Óbvio. O original já voltou, quem vai querer a imitação? Mas, falando nisso, fico curioso para saber como é a cara do amor platônico, que deixou a presidente Liu completamente maluca. Eu estava colocando na boca um suculento bife de costela, e ao ouvir isso, ri por dentro. Essa Liu Qingguan é mesmo maluca. Deve ter lido muitos romances de CEO. Ela realmente foi fazer a recepção no aeroporto. Espera aí, quem? Eu estava mastigando o bife. E parei de repente. Nessa hora, o velho Li virou para mim e perguntou de leve: é verdade, irmão Shen, você também não acabou de voltar do exterior hoje? Encontrou com ela no aeroporto? Mas provavelmente, mesmo que Liu Qingguan estivesse na sua frente, você não a reconheceria. Ela tá com aquela cara de CEO que não reconhece ninguém. Mas a Ferrari rosa é tão chamativa, irmão Shen. Se você tivesse visto, com certeza lembraria. O velho Wang concordou. Naquele momento, minha bochecha parou no ar, sem saber se mastigava ou cuspia. O salão que antes estava barulhento e animado, no meu mundo, de repente pareceu ter apertado o botão de mudo. Meu cérebro, minha CPU, começou a processar a 1000 por hora. Liu Qingguan. Essa é a protagonista da história de sósia. E a Ferrari rosa chamativa, Ferrari F8. É um cupê de 2 lugares. Hoje, naquele carro, o motorista era Liu Qingguan. E o passageiro era o cara que foi enfiado no banco. Então, onde diabos estava o tal amor platônico? Não dava para estar amarrado no chassi, ou junto com a minha mala limitada da raposa rosa, enfiado no porta-malas comum, não é? Se não havia uma terceira pessoa no carro, só existe uma verdade. Como o Conan, o palhaço era eu. Eu sou aquela substituta da paixão platônica que tanto comentam no Círculo de Pequim. A história da paixão platônica que foi substituída e maltratada pela chefe tirana. Senti um frio que subiu do calcanhar até o topo da cabeça. Meu couro cabeludo formigou. E ainda vieram me buscar no caminho? No caminho de quem? No dela? Caso encerrado. Tudo maldito caso encerrado. Shen,
Shen, por que seu rosto está pálido? O velho Li, vendo meus olhos vidrados e meu rosto branco, rapidamente me ofereceu um copo d'água. Nada, nada. Tomei um gole. Engoli a água à força, tentando suprimir o rugido que já revolvia meu interior. Forcei um sorriso extremamente rígido, tentando disfarçar: o aeroporto está muito cheio. Eu só estava pegando a bagagem, nem prestei atenção em fãs ou Ferraris. Não vi. Absolutamente não vi. Por fora, estava calmo como um cão velho. Por dentro, já estava em pânico como um vira-lata. Será que eu sou algum personagem dos contos do jovem mestre Yang? Como alguém com 10 anos de leitura? Sendo um velho leitor assíduo das novelas do jovem mestre Yang, conheço esses clichês de literatura de substituta antiga, como se fosse a palma da minha mão. Em geral, o que significa o retorno da paixão platônica? Significa entrar oficialmente no enredo principal, e ao mesmo tempo, a paixão platônica entra na contagem regressiva para a morte. Ou a protagonista feminina descobre no final que quem ela ama é, na verdade, a substituta, e então elimina a paixão platônica. E termina feliz com o protagonista masculino, num final de fazer bolinhos juntos. Ou então a protagonista descobre que quem ela ama é a substituta, mas quando descobre, a substituta já está de coração frio. E a protagonista, arrependida, tortura a paixão platônica com chicotes e velas, uma sessão de sofrimento. Mas o protagonista masculino ainda não perdoa, e no final ele termina fazendo bolinhos. Resumindo, não importa como se olhe, o destino dessa paixão platônica é muito trágico. Melhor voltar para a mamãe agora. Ainda dá tempo? HMPH. Apesar da porta de cobre puro do salão, foi empurrada do lado de fora, sem aviso, por alguém. Os jovens da elite que estavam cantando como almas penadas e bebendo e jogando. Imediatamente silenciaram como galinhas. Todos, em uníssono, viraram a cabeça para olhar a porta. Vi Liu Qingguan sozinha, parada do lado de fora. Ela já tinha trocado o terno do dia. Vestia um vestido de veludo cotelê vermelho vinho altamente provocante, com um casaco preto jogado por cima. Aquela aura gelada, pura e de superioridade imediatamente fez todo o salão imperial ficar em silêncio absoluto, sob o olhar chocado e reverente de todos. Liu Qingguan ignorou a todos, e com seus saltos altos, tic-tac, tic-tac, caminhou diretamente até a minha frente. Todo o salão estava num silêncio mortal, apenas o som de seus passos ecoava, pisando na minha artéria. Diante de todos, ela puxou a cadeira vazia ao meu lado. Sentou-se de forma extremamente natural, naquele rosto puro e gelado, sempre frio como a corrente siberiana. Apareceu um sorriso extremamente radiante, quase doce. Naquele momento, aquele chamado cheio de voltas e reviravoltas me fez arrepiar os pelos. Senti meus dois rins gemendo ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse reagir, ela de repente se curvou, esticou o braço e me puxou pelo pescoço, forçando-me a virar para ela. Um cheiro de perfume sofisticado e fresco me atingiu. Meu rosto foi forçado a encostar no dela. Ela levantou o celular. A câmera apontou para nós dois. Ela clicou. O flash acendeu. Uma foto minha, com 3 partes de susto, 3 de confusão e 4 de perplexidade. Junto com seu sorriso doce, uma foto íntima nossa nasceu. Já imagina onde essa foto vai aparecer. O clássico post de substituta no círculo de amigos, né? Então Liu Qingguan guardou o celular de forma rápida e decidida, agarrou meu braço e virou-se para olhar para os jovens da elite de Pequim, boquiabertos. Ainda com um sorriso no rosto, mas com um tom inquestionável. Divirtam-se como um bem. Vou levar ele para casa primeiro. Dito isso, ela me arrastou como se fosse um enfeite humano. Enquanto todos no salão estavam com o queixo caído, ela me puxou para fora, ainda sem ter voltado a mim. Deixando o velho Li e o velho Wang, entre outros, atordoados, quando meu cérebro deu pane. E fui enfiado à força por Liu Qingguan naquele Ferrari rosa. Eu ainda não tinha processado o que estava acontecendo. Ou talvez meu cérebro não ousasse abrir os olhos, esperando que fosse uma alucinação. A mulher não fez nada, apenas dirigiu calmamente. Levou-me de volta para a vila da família Jian. Durante todo o caminho, a atmosfera dentro do carro foi extremamente estranha. Assim que entrou no carro, a frieza glacial voltou, e ela retomou aquela postura arrogante de uma rainha dos negócios, tão fria quanto o aço. Com uma mão no volante, ela mantinha o olhar fixo à frente, gelada como o painel de um carro com o ar-condicionado ligado no máximo. Eu, no banco do carona, várias vezes limpava a garganta, desconfortável, querendo perguntar o que diabos estava acontecendo com ela.
Mas cada vez que virava a cabeça e encontrava seus olhos gélidos como gelo, que pareciam perfurar a alma de alguém, todas aquelas palavras eram engolidas de volta para o estômago. Até eu descer do carro, ela só me lançou um olhar rápido. E então deu um pisão no acelerador, partindo com um rugido, deixando para trás apenas a luz traseira rosa cruel. Na manhã seguinte, o céu desabou. Ainda não tinha acordado direito, e meu celular já estava pegando fogo com as mensagens do WeChat. Todo o círculo de Pequim estava em polvorosa por causa do incidente da noite anterior no 9 Club. Um terremoto. Todos comentavam que a misteriosa luz da lua de Liu Qingguan finalmente havia aparecido, e era ninguém menos que o terceiro filho da família Jian, Jian Zixin, que acabará de voltar do exterior com um verniz dourado. Até mesmo as manchetes dos tabloides já estavam prontas. Choque! A literatura de substituta da CEO de gelo chega ao seu final. A verdadeira luz da lua aparece. E ainda tinham fotos de Liu Qingguan me puxando para fora do 9 Club e entrando na Ferrari. Em tão pouco tempo, conseguiram tirar fotos? Com essa energia, por que não fazer algo útil? Dá para vender essas fotos? Com 2 olheiras. Sem esperança, eu segurava o tablet e passava os olhos por essas fofocas, depois levantava lentamente a cabeça e olhava para a mulher sentada do outro lado da longa mesa de jantar. Era minha irmã mais velha, Jian Ziru. Naquele momento, a herdeira do Jian estava vestindo um terno feminino azul claro feito sob medida, enquanto elegantemente bebia café preto e me examinava de cima a baixo com um olhar de quem avalia um porco que finalmente pode ser vendido por um bom preço. Eu, sob aquele olhar, senti arrepios na nuca. Bem, engoli em seco. Silenciosamente puxei a cadeira para trás, encolhi o pescoço e soltei uma risada seca. De repente me lembrei que deixei minha bagagem nos Estados Unidos. É urgente, preciso voar para buscar. Enquanto falava, eu me levantava para fugir. Puh! Jian Ziru nem levantou a cabeça, apenas bateu a xícara de café com força na mesa. Senta. 2 palavras, sem qualquer emoção, mas carregando toda a autoridade absoluta da verdadeira líder do Jian. A perna que eu tinha acabado de esticar voltou rapidamente, e me sentei obedientemente no lugar, com as mãos sobre os joelhos, demonstrando total submissão. Jian Ziru largou o tablet e esfregou as têmporas, com um tom de cansaço profundo. Não adianta tentar fugir. Seu irmão inútil comprou passagem para o Japão ontem à noite, com a desculpa de pesquisar o mercado de anime. Na verdade, ele foi para Akihabara bancar o chefão folgado. Agora, toda essa bagunça do Jian está nas minhas costas. Ah! O que o irmão mais velho fez não foi certo mesmo. Ele fugiu num piscar de olhos. Concordei com a irmã mais velha, fingindo indignação. O que ele fez não importa. O que importa é você, Jian Zixin. Seus olhos astutos e habilidosos instantaneamente prenderam os meus, brilhando com a luz de uma capitalista. Já ouvi falar sobre o que aconteceu ontem à noite. Querido irmão, não. A luz da lua do CEO Liu. Irmã, deixe-me explicar. Isso foi um mal-entendido. Um mal-entendido de quem leu romances demais. Cale a boca. Deixe-me terminar. Jian Ziru interrompeu à força meu feitiço e começou uma análise feroz. O jeito como Liu Qingguan assumiu o controle da família Liu nos últimos 2 anos é visível para todos no círculo. Ela é, sem dúvida, um gênio dos negócios raro. Ela fez uma pausa, e seu olhar ficou ainda mais ardente. Se você conseguir casar com ela, não só as famílias Jian e Liu se unirão, trazendo um grande impulso para o Jian. Mas, o mais importante, Jian Ziru respirou fundo, revelando suas verdadeiras intenções. O mais importante é que ela é uma workaholic. Assim que ela entrar na família Jian, posso jogar metade dos negócios da empresa para ela. Aí poderei finalmente tirar férias em Maldivas com tranquilidade. Fiquei olhando estupefato para minha irmã mais velha, e por dentro comecei a detonar. Puta que pariu. Fiquei olhando sem expressão para minha irmã King, e comecei a reclamar loucamente por dentro. Caramba! Escuta, isso é coisa que se diga? Tu não és a minha irmã King. Tu és um deus vivo, meu antepassado, para poderes ir de férias às Maldivas. É assim que empurras o teu próprio irmão para a fogueira? Ele não percebe nada do perigo das histórias de substitutos. Casar com Liu Qingguan, se eu não me der mal, já é um milagre dos céus. Nos clichês desses romances malucos, se a luz da lua ficasse sossegada no estrangeiro, a ser só uma memória, ainda vá que não vá. Mas quando volta ao país, e ainda tenta casar com a protagonista, família, acham que
Eu vou sobreviver? Nem se fala de mim, acho que a família Jian também se vai dar mal. Ai, mas é impossível explicar isto a vocês, que estão sempre ocupados e não leem romances. Mas, eu, Jian Zixin, posso ser um parasita, mas nunca serei um parasita à espera da morte. Segundo a minha vasta experiência em romances, a razão pela qual a luz da luz acaba mal é porque são demasiado arrogantes. Depois de aqueles luzeiros idiotas voltarem ao país, o substituto não é, secretamente, tipo um rei dragão de boca torta, um médico divino ou algo do gênero, para evitar que a capital se transforme numa salada. Decidi encontrar-me com este substituto e esclarecer tudo. Dito e feito, levantei-me como um ressuscitado, tirei logo o telemóvel e liguei ao Li. Está, Li. Olha, eu quero encontrar-me com aquele substituto da Liu Qingguan. Antes de acabar a frase, o Li, do outro lado, ficou chocado. Caramba! Shen, o que é que vais fazer? Vais já atacar o substituto para reivindicar o teu lugar de rainha? Reivindicar o quê? Raios? Fiquei cheio de linhas negras na testa. Como é que toda a gente é tão boa a imaginar coisas? Bem, lá consegui que o Li me arranjasse um encontro com o tal substituto. Foi também nessa altura que descobri que o substituto se chamava Zhou Yan e era assistente da Liu Qingguan. Que merda, será que ela é tão ousada? Às 2 da tarde. Num café de luxo e privado no centro, mesmo no resto do chão do prédio da empresa da Liu Qingguan. Quando soube disso, já estava sentado aqui. Mas que raio, escolheram mesmo um café. Por que é que havia de ser um café? Mas como já está feito, não adianta reclamar. Esperei um pouco. Finalmente, o homem da foto que o Li me enviou entrou pela porta. Vestia um fato preto rigoroso, com o crachá da empresa Liu ao peito. Depois de olhar em volta, veio diretamente para minha mesa. Confirmei que era o Zhou Yan, mas reparei numa coisa, o tipo é mesmo bonito. Mas o que é que isso tem a ver comigo? A não ser que ambos somos homens, podemos dizer que não temos nada em comum. Que substituto é este? A princípio, pensei que fosse problema da foto. Mas a realidade é igual. E não sei se é impressão minha, embora o tipo esteja claramente maquilhado, não consigo deixar de achar que ele se parece com a Liu Qingguan. Lembrei-me de uma coisa estranha, não sei se é verdade, duas pessoas que se beijam muito, e com beijos de língua, acabam por se parecer cada vez mais. O grau de semelhança entre o Zhou Yan e a Liu Qingguan é, no mínimo, de 2 horas por dia, não é? Não podem ser irmãos ou algo do gênero, pois não? Acho que não. Os apelidos são diferentes. Abanei a cabeça para afastar essas ideias absurdas. Haha, estava prestes a dizer alguma coisa, quando Zhou Yan, do outro lado, de repente sem aviso, levantou a mão e bateu palmas com força. Este gesto repentino assustou-me. Enquanto pensava no que ele estava a fazer, ele respirou fundo, forçou a voz, e num tom extremamente artificial, gritou. Não sei, não devia ter voltado. Já vou embora. Eu, instintivamente, olhei para trás, mas não vi ninguém. Antes que pudesse reagir, a expressão dele mudou e, sem transição, voltou à voz masculina normal, dizendo friamente. Se sabes, não venhas perturbar a mim e a Qingguan. A luz da lua deve ficar na memória, não na realidade. Fiquei completamente estupefacto. Pá, o que é que estás a fazer? Estás a representar um monólogo de esquizofrênico sozinho? Enquanto olhava, boquiaberto, sem perceber o que ele estava a fazer, a Liu Qingguan apareceu de repente como um vendaval. Sem dizer uma palavra, levantou a mão e deu uma forte bofetada no Zhou Yan. Ah! O som foi nítido e alto. Liu Qingguan, com um olhar frio, encarou-o ferozmente e disse. Quem deve ir embora é você. Você é apenas um substituto que encontrei. Agora Zixin voltou. Você também precisa reconhecer o seu lugar. Fiquei completamente atordoado. Por que Liu Qingguan estava aqui? Vendo Zhou Yan com o rosto coberto, eu queria dizer algo para explicar. Fique tranquilo, vou te dar uma satisfação. Senhorita, você pode me ouvir? Ele estava com o rosto coberto, e cada vez que abria a boca, era interrompido. Não conseguia dizer uma palavra. Depois que Liu Qingguan e Zhou Yan gritaram um com o outro por um bom tempo, Liu Qingguan empurrou Zhou Yan de lado e, com a desculpa de passar remédio em você, puxou meu braço sem cerimônia. Arrastou-me à força do café até a sala do presidente do grupo Liu, atravessando o saguão da empresa. Durante todo o caminho no elevador privativo, eu podia sentir claramente aqueles funcionários de terno
Todos estavam descaradamente, mas fingindo naturalidade, me olhando de soslaio. Aquela sensação. Era como se um animal extremamente raro tivesse acabado de chegar ao zoológico, e você olhasse e descobrisse que era o Ultraman. Fiquei tão desconfortável que meus dedos dos pés quase cavaram 3/4 e uma sala na sola do sapato. Ele fez um som de estalo. Liu Qingguan fechou a pesada porta de pedra e madeira com as costas da mão. Por fim, ele foi até o sofá e pegou uma elegante caixa de primeiros socorros. Respirei fundo e achei que era hora de acabar com essa farsa absurda. Olha, irmã Xue, você está enganada. Eu não memorizei nada. SHHH. Ele se aproximou de repente, estendeu um dedo indicador pálido e esguio e tocou levemente meus lábios. Interrompeu minha explicação. Depois, tirou um cotonete da caixa de primeiros socorros. Molhou-o em uma pomada transparente desconhecida e passou suavemente no meu rosto, que não tinha um único fio de pelo. Com a aproximação dele, um aroma frio e extremamente invasivo me atingiu. Olhando para aquele rosto bonito tão perto, minha maçã do rosto subiu e desceu, e engoli em seco involuntariamente. Para ser honesto, deixando de lado aquelas tramas fatais de substituta, o rosto de Liu Qingguan é realmente de uma beleza indescritível. Agora, sem a imaturidade dos tempos de escola, combinado com aquela aura de chefe dominadora, e o temperamento frio e melancólico, é ainda mais bonito, com uma pressão imensa. Esta foi a primeira vez desde que voltei ao país que o olhei com tanta atenção e de tão perto. Tenho que admitir que, inesperadamente, ele acertou precisamente cada um dos meus pontos estéticos. Mas, pensando naquelas amores platônicos dos romances do jovem mestre Yang, que no final ou tem os rins arrancados ou a família é destruída, instantaneamente no meu coração. Soou o alarme antiaéreo de nível máximo. Rapidamente recitei algumas vezes para mim mesmo. Os amores platônicos do jovem mestre Ig morrem de 10 maneiras trágicas. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim, extinguindo à força aquele sentimento que estava surgindo. E aquelas ondas cor-de-rosa que surgiam na mente também foram sufocadas no berço. Pronto, Liu Qingguan jogou o cotonete fora. Olhou para mim, com um tom um pouco mais suave, para me desculpar pela grosseria dele há pouco. Hoje à noite vou te convidar para jantar. Não preciso. Agitei a mão instintivamente para recusar. Brincadeira? Jantar com você? Acha que a confusão já não é suficiente? Não precisa. A suavidade no rosto de Liu Qingguan desapareceu instantaneamente. O ar ao redor caiu drasticamente a 0 grau. Ela semicerrar os olhos, com um lampejo de morbidez no olhar. Você ainda está brava com ele? Ou está me culpando por ter feito você passar por isso? Ah, não, eu acenei com as mãos repetidamente. Antes que pudesse explicar, Liu Qingguan já havia pegado o telefone na mesa com eficiência. Ele apertou viva voz, com a voz gelada, sem nenhum vestígio de calor. Mandei os seguranças amarrarem aquele inútil lá embaixo. Levem-no direto para o subúrbio. Ei, espere um pouco. Puta merda, isso ainda é o país? Fiquei apavorado, minha alma quase saiu do corpo. Que história é essa? Isso é uma sociedade com leis, senhorita. Esse seu personagem de chefe dominadora. Não está um pouco exagerado? Eu como, está bem? Suando em bicas, olhei para Liu Qingguan, quase chorando, e acenei com a cabeça repetidamente. Só então Liu Qingguan se deu por satisfeito e curvou ligeiramente os cantos da boca. Originalmente, pensei que quando Liu Qingguan disse te convidar para jantar, no mínimo seria um restaurante com 3 estrelas Michelin ou um chefe particular de alto nível. Mas não. A Ferrari cor-de-rosa chamativa fez várias curvas e entrou direto em uma área de alto luxo com privacidade máxima. Por fim, parou suavemente na garagem de uma mansão extremamente luxuosa. E minha casa ficava a apenas algumas mansões de distância. Vendo a porta da garagem descendo lentamente, me senti péssimo. Se eu for para casa agora, ainda dá tempo? Liu Qingguan estava muito bem preparado. Depois de entrar na mansão, numa casa tão grande, nem sequer uma empregada. Isto é evidente. A Liu Qingguan mandou os funcionários embora mais cedo. O que será que ela pretende fazer esta noite? Num piscar de olhos, já estou sentado à mesa de jantar da Liu Qingguan. Ela já tirou o casaco e vestiu um vestido de alças de seda extremamente justo. Caramba, quando foi que a cena mudou? Ainda não estou preparado. A Liu Qingguan foi pessoalmente abrir uma garrafa de vinho tinto e colocou-o no decantador. Depois, trouxe 2 bifes de costela grelhados para a sala de jantar. Come, disse ela, sentando-se à minha frente, rodando a taça de vinho.
com o olhar sob a luz fraca, parecendo especialmente profundo. Eu sentava-me rigidamente. Olhando para o bife à minha frente, o garfo e a faca nas minhas mãos pareciam dois martelos pesados. Comer é comer, ainda por cima traz-me para casa. E já que trouxe para casa, ainda mandou os empregados embora. Se isto não for suspeito, eu, Jian Zixen, juro, que como o Ferrari da Liu Qingguan na hora. Antes de mais nada, a Liu Qingguan, vendo que eu não mexia, levantou ligeiramente uma sobrancelha. O que, não está do teu agrado? Ou tens medo de que eu tenha posto algo no vinho? Como poderia, colega? Eu só não queria estragar esta apresentação tão bonita. Eu ri-me amarelo. Forcei-me a cortar um pedaço de bife e metê-lo na boca. Não ousei tocar no vinho. Contudo, o bife estava surpreendentemente bom. Ao ver-me comer o bife, a Liu Qingguan começou a puxar conversa. Primeiro perguntou como estive no estrangeiro, depois preocupou-se com a minha vida amorosa. Prima, tu não és o meu maior problema amoroso? Eu, enquanto comia aos poucos, respondia-lhe distraidamente. Mas, ao comer, comecei a sentir que algo estava errado. Esta vila de luxo de dezenas de milhões. Será que o ar-condicionado é tão fraco? O ar-condicionado estava bem forte, mas eu sentia o corpo todo a arder. Um fogo maligno subia do baixo ventre até ao topo da cabeça. E descobri, horrorizado, que a Liu Qingguan sentada à minha frente, naquele momento, aos meus olhos, se tinha tornado malditamente encantadora. As curvas perfeitas desenhadas pelo vestido de seda, as bochechas ligeiramente rosadas, o olhar preguiçoso ao rodar a taça de vinho, parecia um desafio louco à minha sanidade de homem normal. Não, não, não. Este bife está muito quente. Não, esta sala está muito quente. Arranjei uma desculpa, levantei-me de repente e puxei a gola. Cambaleando, corri para a casa de banho do Rés do Chão, abri a torneira e comecei a jogar água fria no rosto, tentando apagar o fogo maligno que subia dentro de mim. Pronto. O vinho não tem problema. O problema é o bife. Bem que devia ter verificado a comida. Enquanto me apoiava no lavatório, a ofegar, a porta da casa de banho abriu-se de repente. Uma fragrância familiar, fria e com um toque doce de perfume caro, invadiu o espaço. A Liu Qingguan tinha me seguido sem eu saber. Ela abraçou-me por trás, o corpo quente colado às minhas costas. Conseguia sentir claramente um par de braços suaves e delgados a envolverem-me a cintura. Nesse momento, ela aproximou os lábios do meu ouvido. A voz dela, doce a ponto de pingar água, carregava uma obsessão quase doentia. Não aguentes mais. Toma-me. Bum! No meu cérebro. A corda chamada sanidade partiu-se de vez. Naquele momento, tudo sobre o triste fim da literatura substituta e da luz da lua foi jogado para trás das costas. O desejo dominava os meus movimentos. Simplificando, o segundo comando tomou conta do cérebro. Virei-me abruptamente e empurrei-a contra a parede fria de azulejos. Inclinei a cabeça e beijei-a ferozmente. Quando abri os olhos novamente, já eram 2 da tarde do dia seguinte. Massageando a cintura prestes a partir, olhei para o teto, atordoado, a mente em branco. As memórias da noite anterior inundaram como uma maré. Esta mulher é mesmo louca. Ela realmente ousou drogar-me. Ainda estás a olhar? Ajuda-me a verificar rapidamente se este tipo de droga faz mal à saúde. Virei a cabeça mecanicamente para o lado. A Liu Qingguan ainda dormia profundamente. Com as sobrancelhas ligeiramente franzidas, parecia completamente exausta. Não posso negar. Esta droga era forte demais. Ontem, fui como uma máquina de perfuração incansável. Depois de uma noite inteira de agitação, quanto mais eu pensava na Liu Qingguan, mais eu sentia que os meus 2 rins já não me pertenciam. E o que mais me chocou, algo que quase destruiu a minha percepção do mundo, foi ver, sobre o lençol já encharcado e todo desarrumado, de forma extremamente gritante, uma pequena e vermelha flor de ameixeira. Café. Na porta do Rés do Chão. Ouviu-se de repente o som de uma fechadura a ser aberta. Como a noite passada tinha sido tão louca, a porta do quarto nem estava fechada. Por isso o som da porta do Rés do Chão abrir foi incrivelmente nítido. Logo de seguida, uma voz masculina extremamente familiar ecoou no salão vazio do Rés do Chão, com um tom cheio de excitação e curiosidade. Mana, já acordaste? Então, como é que foi? Como é que foi? No sofá da sala de estar. Ele ainda segurava um molho de chaves do carro, com o rosto a exibir um sorriso maroto de quem tinha conseguido o que queria. Na mesa de centro, havia ainda alguns sacos de compras,
que pareciam ser comida embalada. Foi nesse momento que ele pareceu perceber algo. Ergueu a cabeça de repente. Os nossos olhares encontraram-se. O ar, naquele instante, congelou por completo. O sorriso no rosto de Zhou congelou instantaneamente, os seus olhos arregalaram-se como sinos de bronze. Olhando para mim, desgrenhado e de cintura nua, e depois para o segundo andar, para a porta entreaberta do quarto principal. Finalmente, ele limpou a garganta. Levantou-se do sofá, virou-se com movimentos extremamente rígidos, enquanto se arrastava em direção à porta. Disse com uma risada forçada, bem, tenho de ir trabalhar. Esta frase, por que é que soa tão familiar? Não interessa. O importante é que, no preciso instante em que a sua mão já tocava no puxador da porta, pronto para fugir, eu apareci praticamente até lhe transportar-me ao seu lado e segurei a porta com força. De pé atrás dele, comecei a falar com uma voz sombria. Mano, ao ouvir o seu tratamento naquele momento, combinado com o seu rosto, tão incrivelmente parecido com o de Liu Qingguan, foi como se um relâmpago tivesse atravessado meu cérebro. Todas as pistas, naquele instante, se ligaram umas às outras. Zhou Yan estremeceu todo, parecendo um gatinho. Apanhado pela pele do pescoço, virou a cabeça rigidamente, com uma expressão de quem estava prestes a chorar. Perguntou para dentro, que chatice. Sentei-me no sofá. Então, na hora seguinte, fiquei a saber toda a história, do princípio ao fim. Afinal, Zhou Yan era, na verdade, o irmão há muito perdido de Liu Qingguan, uma espécie de filho ilegítimo do pai Liu. Naquela noite, o pai Liu foi mais preciso do que um atirador de elite experiente. Acertei o alvo à primeira. Zhou Yan cresceu com a mãe. E mais tarde, por uma reviravolta do destino, foi encontrado. Mas nunca foi apresentado publicamente. Coincidentemente, Liu Qingguan, não sei onde aprendeu aquela artimanha. Inventou uma tal de versão invertida da literatura de substituição, só para se aproximar e me conquistar. Por isso, mandou este irmão emprestado cooperar com ela. E encenaram todo este teatro. Pá, rapariga, não podias simplesmente tentar a tua sorte comigo? Será que a Liu Qingguan tem uma ideia tão errada do seu próprio rosto? Com aquela cara dela, se eu fosse um jogador de Valorant, na primeira vez que a visse, já estaria a gritar mamã. Pronto, se eu fosse um jogador de League of Legends, já estaria a querer experimentar aquela coisa de uniforme de entretenimento. Parece que fui acordado pela conversa entre mim e o Zhou Yan. Depois de um som de passos arrastados, a Liu Qingguan apareceu, vestindo um roupão de seda um pouco largo, a andar com pernas que pareciam pesar chumbo, agarrada ao corrimão da escada, a mancar, a descer com dificuldade. Quando ela chegou ao patamar da escada e o seu olhar varreu a sala de estar do rés do chão, congelou por completo. O que se via era que, no sofá principal da sala, eu estava sentado de pernas abertas, com uma aura que parecia a de um chefe de família, pronto para aplicar o castigo familiar numa audiência de 3 juízes. E ao meu lado, no sofá individual, o tal substituto, Zhou Yan, estava com as mãos firmemente apoiadas nos joelhos, de cabeça baixa e pescoço encolhido, comportado como um aluno do primeiro ciclo acabado de ser repreendido pelo diretor. Ao ouvir o barulho da descida, ele ergueu lentamente a cabeça e olhou para Liu Qingguan, cujo rosto passou instantaneamente de pálido a vermelho vivo. A minha cara, naquele momento, estava tão escura quanto o fundo de um velho wok da marca Golden, que não era limpo há 100 anos. Os nossos olhares encontraram-se. O ar estava tão silencioso que se podia ouvir cair um alfinete. Por fim, fui eu quem quebrou o silêncio primeiro. Este silêncio extremamente estranho falou com sarcasmo. Tá bom. Não é à toa que é a grande presidente. Você é uma figura implacável. Escondeu tudo muito bem. Eu vi o Zhou Yan ao lado, que quase enfiou a cabeça na virilha, e ele deu uma risada fria. Vamos lá, agora me conte detalhadamente. Essa sua grande novela anual de CEO feminina dominadora e seu irmão substituto bastardo enganando o amor platônico. Quantos episódios vocês pretendem gravar? Precisam que eu ajude a contatar um diretor. Transmitir direto na TV aberta. Quando a pessoa está com a razão, o temperamento também aumenta. O rosto jade de Liu Qingguan, que sempre fora frio como a corrente siberiana, finalmente não conseguiu mais se segurar. A persona de CEO frio e dominante se despedaçou no chão, impossível de remontar. Zhou Yan viu que a coisa estava feia. Deslizou suavemente, escorregou de joelhos no sofá e vazou. Irmã. Cunhado, já que vocês têm assuntos familiares para discutir a fundo, eu, um estranho, não vou atrapalhar.
O bolo está na mesa de centro. Comam enquanto está quente. O amigo do meu amigo precisa de ajuda no casamento da avó dele. Me retiro. Com um zumbido, o rapaz, em velocidade de 100 metros rasos, abriu a porta da frente e fugiu sem olhar para trás. Na enorme sala de estar, restaram apenas eu e Liu Qingguan, que estava na escada. Ela mordeu o lábio inferior, respirou fundo. Forçou uma postura de quem está no alto cargo, tentando salvar a dignidade. Mas assim que desceu 2 degraus, franziu a testa involuntariamente e inspirou com dificuldade. Vendo andar com tanta dificuldade, a raiva no meu coração, inexplicavelmente, diminuiu pela metade. De qualquer forma, também é minha responsabilidade. Suspirei, fui até ele. Segurei seu braço. Também encosta no meu rosto. Minha condição não está muito melhor que a sua. Agora minhas pernas ainda estão bombas. Não consigo te carregar de verdade. Aquele movimento rápido de antes foi tudo força misteriosa atuando. Ajudei-o a andar até o sofá. Coloquei-o com cuidado na almofada macia. Puxei uma cadeira. Sentei na frente dele, cruzei os braços, assumindo uma postura de interrogatório. Fala aí. O que você estava pensando? Com suas condições. Que tipo de homem você não conseguiria? Por que teve que imitar aqueles vilões idiotas dos romances de folhetim? Fazer esse tipo de literatura de substituto mortal. Você sabia que no outro dia eu já planejava comprar uma passagem para fugir? Liu Qingguan abaixou a cabeça, os dedos inquietos mexendo na faixa do roupão. Onde estava aquela aparência de diaba dos negócios? Depois de um bom tempo, ele murmurou baixinho. Quem mandou o quê? Na época da escola, você sempre tinha tantas garotas ao seu redor. E além disso, você era conhecido por ser tão frio. Se eu fosse atrás de você diretamente, e você me tratasse como aquelas vulgares interesseiras e me rejeitasse, eu fiquei cheio de linhas na testa. Então você armou esse drama todo de tomada forçada. Sua irmã disse que isso tem um contraste e uma emoção. Ele falou até a metade e de repente se deu conta. Com o rosto cheio de pânico, tapou a boca. Não. O que minha irmã tem a ver com isso? No final, sob um severo interrogatório meu, Liu Qingguan finalmente contou toda a história. Acontece que essas duas diabosas dos negócios eram velhas conhecidas. Meses antes de eu voltar ao país, Liu Qingguan, sem querer, revelou para mim que estava apaixonada há anos. Mas não ousava se declarar. Minha irmã, ao ouvir isso, os olhos brilharam na hora. Transformou-se diretamente em uma conselheira canina e, para mim, criou sob medida essa rede celestial. Sua irmã ainda disse: você gosta daquelas mulheres frias e maduras. Mas no dia em que te levamos para casa, você não pareceu gostar muito. Que tal você voltar ao normal? Na verdade, eu gosto bastante. Então, a história do substituto sustentado, a recepção no aeroporto, incluindo o campo de batalha no Palácio 9. Foi tudo o roteiro que minha irmã escreveu para você. Liu Qingguan assentiu obedientemente. Pois é, foi ela quem me deu o número da suíte naquele dia, e também foi ela quem descobriu e me passou. Só senti meus olhos escurecerem, como se fosse o último colocado copiando do penúltimo. Uma ousa escrever, a outra ousa copiar. Essas duas figuras, uma ousa falar, a outra ousa fazer. E o remédio da noite passada? Respirei fundo, rangendo os dentes. Perguntei a última questão crucial. Liu Qingguan enterrou ainda mais a cabeça, o rosto vermelho como um camarão cozido. Eu não tinha experiência. Você colocou demais sem querer. Mas não se preocupe. Não faz mal à saúde. Eu acredito. Olhando para ele sentado à minha frente. Embora a pessoa esteja desmoronando, ainda é impossível ignorar a beleza da CEO Liu. Suspirei profundamente. Tudo bem, o barco já partiu. Já entreguei meus 2 rins, e o mais importante é que ele realmente se encaixa no meu gosto estético. Puxei-a para meus braços, ainda sem reação. Liu Qingguan, e apertei com força suas bochechas quentes. Tudo bem, vocês são implacáveis. Mas, já que caí nas suas mãos, vazar? Pelo resto desta vida. Vou grudar em você. 1 mês e meio depois, eu e Liu Qingguan nos casamos. E por que tão rápido? Naquela noite foi tão intenso que Liu Qingguan engravidou em uma única noite. Na época, brinquei em segredo. Meu sogro barato acertou de primeira. A vida dá voltas. Mas já que a esposa está grávida, o império empresarial original, claro que precisa de alguém para assumir. Foi aí que o infeliz cunhado substituto, Zhou Yan, finalmente teve seu momento de glória. Ou melhor, seu momento mais sombrio. Na verdade,
esse garoto, originalmente assistente de Liu Qingguan, foi colocado pelo patriarca Liu ao lado dela, para aprender gestão empresarial com essa irmã tirana. Agora, veja só. Liu Qingguan engravidou e simplesmente jogou o selo da empresa na mesa de Zhou Yan. E me levou para casa, para descansar tranquilamente. O que mais me alegrou foi minha querida irmã mais velha. Senhora Jian Ziru, o céu é justo, ninguém escapa. Minha irmã já tinha até colocado o chapéu de sol e o biquíni de Maldivas na mala. Quando pegou o exame de ultrassom de Liu Qingguan, a expressão no rosto dela foi simplesmente impagável. Parecia mais torcida do que quem comeu 10 quilos de melão amargo. Ela calculou tudo. Não hesitou em vender o próprio irmão para a diaba, só para conseguir um emprego. E ainda voltar para aliviar o fardo da família Jian. E o resultado? As famílias Jian e Liu realmente se uniram poderosamente, mas Liu Qingguan agora se tornou o animal protegido número 1 das duas famílias. Esqueça ajudar a família Jian com aquela bagunça. Agora, se Liu Qingguan quiser pegar uma pasta um pouco mais pesada, minha irmã já grita nervosa: cunhada, larga. Deixa comigo. A sonhada viagem para Maldivas da senhora Jian Ziru. Vôlei de praia, tudo foi por água abaixo. Ela não só não conseguiu se livrar da responsabilidade, como, devido à licença maternidade de Liu Qingguan, ainda precisa ocasionalmente cuidar de alguns negócios de interface da família Liu. Agora, minha irmã, tão calculista, passa o dia inteiro no escritório da presidência do Grupo Jian, revisando documentos furiosamente, como um burro de carga. Moendo sem piedade. Só não sei como está meu irmão mais velho. Nem voltou para o meu casamento. Mas dane-se ele. Quanto a mim, Jian Zixin, como suposto luz da lua, que deveria ter um destino trágico nessa história de substituição tão absurda. Minha tarefa agora é acompanhar minha linda e fria esposa CEO. Passear, jogar videogame, e de vez em quando postar no grupo da família selfies minhas comendo frutas importadas em casa, para provocar precisamente Jian Ziru e Zhou Yan, que estão trabalhando até tarde. Você me pergunta se o destino do Luz da Lua em romances é realmente trágico? Só posso dizer que, embora seja difícil se prevenir, o resultado de comer comida mole com garfo duro é simplesmente incrível. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Pacífico, Jian Zihao estava em alguma cidade, algum distrito no Japão, de mãos dadas com uma adorável garota de flor de cerejeira, passeando. No entanto, atrás de Jian Zihao, um garoto que morava ao lado da adorável garota, se escondia atrás de uma árvore, olhando fixamente para as mãos entrelaçadas do casal. Seus olhos transbordavam lágrimas de inconformidade, pressionando tudo.